fala o IR, um Zansky Rex com muitos assuntos pra você. E aí pessoal, tudo na paz? Todo dia Lavantu e Anarie. Fala o IR de volta, trazendo mais uma interação com os inscritos. Eu pedi lá na comunidade que vocês mandassem histórias engraçadas que você ou seu amigo passaram. Mas antes, a mensagem do dia. Mensagem do dia. Apontar os erros dos outros não te faz nem santo, nem perfeito, mas de um pecador fofoqueiro que não tem o que fazer e mal sabe cuidar da sua vida, o que dirá dos outros, né? Ok, primeira história. Desenhos, bugagens e muito mais 1691. Eu lembro de um momento engraçado e vergonhoso e isso aconteceu por volta do 8º ou 9º ano. Estávamos fazendo um trabalho na aula de inglês sobre um vídeo de cooperação, mas o meu grupo teve a ideia jegue de escolher um curta de My Little Pony como vídeo escolhido. Nossa, mano. Era do curta ao Licorne. E olha que eu nem tive a ideia de escolher o vídeo. E eu fiquei super constrangido toda a apresentação pelo fato do desenho ser infantil e não assistir mais. Eu nunca vou me esquecer esse dia. Eles fizeram pra zoar, só pode, porque isso foi muito aleatório. E geralmente a galera do 8º, 9º ano tem uma repulsa por algo mais infantilizado. Coisa de homem achando que é maduro, né? Eu acho que o mais próximo disso que aconteceu na minha escola foi quando o celular de alguém do 9º ano tocou e era uma música infantil, não lembro qual. Eu acho que era do Pintinho Amarelinho. Que? Eu só lembro que todo mundo caiu na risada, inclusive eu, pois quebrou todo o clima. Disco velho. Eu acho que o único momento imbecil da minha vida foi estragar meu Super Nintendo porque a fonte dele não prestava. Não! Aí, não satisfeito, eu e 2 moleques derramamos álcool em cima dele. A gente tacou fogo nele. Não, vocês não fizeram isso, cara, não é possível. A fogueira era tão alta que parecia de São João. Eu não sei vocês, mas eu tenho um gatilho de ver comida e eletrônico sendo destruído, caindo, sei lá. Eu sei que parece hipócrita pra alguém que gosta do Angry Video Game Nerd, mas aquilo é tudo cenográfico, pelo menos eu acho, pois os colecionadores iam estar caindo de pau em cima deles. Vinícius Alves, RS2RI. Quando eu era criança, eu tive o azar de presenciar o carro dos meus pais ser roubado 2 vezes. Nossa, maluco, que bagulho horrível, mano. 2 vezes ainda. Eu espero que seus pais tenham conseguido ter um carro novo, porque eu não preciso dizer nada do que eu acho disso, e a dor de cabeça que é ter um. Mateus Adelton Gonçalves. Uma vez, o meu amigo da minha terra natal, Manaquiri, Amazonas, iriam se mudar para o município de Rio Preto da Eva. Só que ele tinha 10 anos e não queria se mudar porque ele amava assistir o seriado Chaves e ele achava que se mudar para outro município não ia pegar a TV em tempo, afiliado do SBT em Manaus. Também, meu amigo, Chaves é vida. Quando a gente vê, não pense em outra coisa. E se mudar pro interior, bem do interiorzar, assim, bicho, assim da Amazônia, corre o risco de nem ter uma retransmissora, eu acho. Sei lá, a Amazônia tem uma cacetada de afiliado até dizer chega, inclusive daquelas bem tosconas que vocês sabem do que eu tô falando. Isso sem falar das piratas, hein? E chegou o dia da mudança e ele disse que não iria se mudar e os pais dele foram e ele revelou pro vizinho que ele não ia se mudar. E pelo mesmo motivo que eu falei. E ele lembrou que como ele ia assistir se eles levaram a televisão. Aí ele já foi correndo e quando dobrou a rua, o caminhão da mudança já estava esperando eles. E quando chegou em Rio Preto da Eva e ligaram a televisão, terminou o programa livre, horário vendido e começou Chaves. Rapaz, eu conheço esse programa. É aquele polêmico programa da TV que não foi só aquela briguinha com boneco que virou meme. Mas o apresentador foi acusado de ordenar assassinatos para aumentar a audiência do programa. E o pior, tá no ar até hoje, viu? Quem que apresenta é um parente do apresentador. Gente, isso é prova de que não tem regra na Amazônia nem na imprensa, não é possível. Se eu fosse da justiça, eu mandava tirar, ter qualquer nome associado tirado também, não é possível. Me chama de Márcio, tá? Beleza, Márcio. Por volta do 6º ano, a minha professora de português pediu pra eu ler uma tira de HQ que estava no livro. Só que tinha um O em uma das falas do quadrinho. Aí eu substituí ele por um gemidão. Ô, Márcio, eu acho que você vacilou aí, levou teu papel a sério demais, não precisava. João Vitor KJ 5MU. Isso quem fala são os meus parentes e você vai entender o porquê. Eu tinha uns 2, 3 anos, fui a um velório da minha bisavó, possivelmente foi em 2008, meus pêsames, tá? Meus sentimentos também.
Mesmo que com 2, 3 anos é pouco relacionamento com a Bisa. Só que eu nunca tinha ido pra um velório. Aí quando eu vi uma vela, eu simplesmente falei pra minha mãe que eu queria um pedaço do bolo. E todos ficaram dando risada. Ah, mano, coitada. Parece aquela cena do Todo Mundo Odeia o Chris. A Rochelle sempre oferece comida em cada ocasião que se encontra. Olha, meu amor, desculpa que seu filho foi morto, mas eu fiz umas costeletas. Bom, eu espero que o pessoal que tava lá não tenha brigado contigo, pois não fez por querer, né? Inocência de criança realmente é algo impressionante. Verdade, quando eu era criança eu fui no aniversário de 6, 7 anos do Uzansky. Foi num buffet lá na aldeota, chamado Plus. Existe até hoje. Sim, existe. E olha como é chique no ritmo. Além de brinquedos de buffet infantil, eles tinham um fliperama e uma boate. Aí eu vi isso e pensei, gente, quem que precisa de Disneyland? Isso daqui pra mim já é tudo. Eu até hoje não sei como que meus pais conseguiram desbancar essa festa pra mim. Eu não sei se é porque na época era mais fácil, ou se tinha alguma promoção, ou fizeram uma vaquinha, ou não é tão caro quanto a gente pensa. Mas a história não é essa. Naquela época, eu não sabia o que era uma boate direito. Aí eu vi na porta do parque com um texto escrito boate, assim, bem grandão. Aí eu chamei os anos, ei, vem cá. Olha que idiota, o cara do buffet não sabe nem escrever boa noite. Mentira, eu não lembrava disso não. Ricardo Cearense 2009. Em 2019, quando eu tinha 10 anos, eu comecei a assistir South Park e comecei a falar palavrão. E eu recebia bronca da minha mãe e da diretora da escola porque eu falava palavrão no meio da aula. Eita. Minha mãe inventou uma história dizendo que se eu ver South Park, ela seria presa e condenada à prisão perpétua e ia ficar presa lá em Alcatraz. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Rapaz, quando você virar pai, vai entender. Não precisa virar pai pra entender não. Eu entendi. Os pais inventam qualquer coisa só pra ver se a criança se comporta. Mesmo que pra isso tem que fazer uma baita de uma chantagem emocional. Mas imagina se essa lógica funcionasse na vida real. Eu xingo até a 5ª geração de gente que não presta. Se fosse assim, eu botava esses pais pra frente. Eu seria o maior herói desse país. Enfim, e com essa história de que ela inventou, eu comecei a parar de ver South Park e falar palavrão. Mas nessa época eu era fã e inscrito do Felipe Neto. E eu vi um vídeo dele sobre prisões. E em uma parte do vídeo, ele disse que prisão de Alcatraz não existia mais. E... Pega na mentira, hahaha. Corta o rabo dela e pisa em cima e bate nela. Pega na mentira, E eu também fui e desmenti a minha mãe. E que no Brasil não tinha prisão perpétua, mas eu pesquisei no Google se o Brasil tinha. Eu voltei a ver South Park, só que parei de falar tanto palavrão. Ah, e o nosso quadro Alcatrela não tem nada a ver com Alcatraz, viu? Bom, isso aqui é uma prova viva de que o conhecimento liberta. Você não cai no conto dos outros. Eu lembro que eu já fui chamado de Cartman uma vez. A mãe do cara... Não! Chega. A-E-E-R-O-O-I. Eu tive que soletrar porque eu não sei pronunciar. Eu tava normal fazendo um trabalho da escola, deixei pra última hora também. Clássico, né? Clássico de todo estudante, sempre deixar pra depois. E do nada caiu a luz e quando eu fui lá fora, um homem tava caído no chão todo preto. Aí me falaram que ele foi podar uma árvore e o cara acabou... Eita, cortando um fio de energia. Ixi! Gente, eu achei que esse vídeo ia ser de histórias engraçadas, não Cidade Alerta. Áurea Schellweber, 1907. Eu espero ter pronunciado direito, desculpa. Eu tive uma história super legal, pois eu simplesmente pensei que você, o MBJ e o Vinícius Veríssimo ia pra comemorar meu aniversário. A gente foi ao shopping e gravamos piores vinhetas. Olha só! Ele sonhou com nós, que fofo. Ou melhor, que fofo. Leia minha história. Que é meu sonho aparecer num vídeo de vocês. Eu amo vocês. Tá aí, apareceu aqui. Só não sei como que a gente ia gravar um piores vinhetas no meio de um shopping. Mas parabéns atrasado pra você e obrigado pelo carinho que você tem por nós e pelos nossos amigos. World Defense Productions 83. Uma vez eu apostei uma corrida de bicicleta com o irmão biológico da minha irmã e ele aceitou. Ih, já tô vendo o desastre acontecer. Toda vida, quando tem corrida de bicicleta, nunca acaba bem, viu? Passamos tanto tempo correndo que eu acabei ficando na liderança. Basicamente eu tava com vantagem. Mas quando eu passei da linha de chegada, os freios da minha bicicleta simplesmente fingiam que não existia e foi parar com todo o arame farpado. Au! Eu senti a dor daqui, viu? E eu que tava todo ferindo e ensanguentado, o que eu fui fazer? Chamar minha mãe pra curar os ferimentos? Não! Fui fazer manobras de moto no GTA Vice City com as minhas mãos. Do nada, tá ligado? Mó aleatório. E com as mãos feridas e cobertas de sangue.
Observação, eu não consegui fazer as manobras de moto no GTA Vice City, pois minhas mãos quase mancharam o teclado todo, isso foi em 2013. Esse é o mal da imagem que botam na sociedade de você ser homem. Não pode demonstrar nenhum tipo de fraqueza. Pelo menos agora você tem uma história pra contar pros netos. Ai, A gente saía de casa pra brincar e voltava em carne viva. Pietro e Porcino, eu lembro de uma vez, quando eu tava no primeiro ano da escola, basicamente eu tava no banheiro fazendo as necessidades, só que na época eu não sabia levantar a calça. Todo mundo tava na porta... Ih, já tô vendo. Todo mundo tava na porta da sala, em fila pro recreio, eu tava lá. Eita, Nossa, nós, com o bigolão véi. pra fora, pedindo pra professora levantar minha calça. Todo mundo riu de mim. que Nossa. vergonha. Que vergonha você deve ter passado. Eu já vi crianças se cagando e mijando no meio da aula. Agora ficar com o bigolinho de fora é a primeira vez. Ô, professor, levanta aqui minhas calças. Se vocês lerem meu comentário, eu dou uma caixa de coxinha pra cada um. É de carne ou de frango? Porque eu gosto dos dois. Leonardo Murilo é 3U. Eu lembro que teve um dia que eu tinha dado um tapa na cara. Gente, um tapa na cara do meu irmão de 7 anos porque ele tinha me chutado. Mas, gente, a história mal começou e já partiu pra violência. Porque eu acredito, não tem necessidade disso. Minha mãe falou pra eu nunca mais fazer isso de novo, mas ela tinha falado pra eu olhar sério nos olhos dela, mas eu tava morrendo de fato de rir. Olha, criança encapetada, né? Exorciza. O melhor é a cara da minha mãe, que eu quase apanhei dela, mas foi engraçado pra caraca. Também, meu amigo, eu sei que às vezes a vingança é justificável, mas nada mais amedrontador que um olhar de uma mãe ameaçando bater em alguém. Isso ainda eimar com o irmão mais novo aí é bruxaria. Emanuel Plays 2 Reserva. Eu lembro que quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, eu tava passando na TV Cultura o Pantera Cor-de-Rosa. E sempre quando eu tava prestes a começar, aparecia a vinheta da MGM, que era um leão rugindo. Eu, que era uma criança burra, entendi que o leão ia me atacar e saí correndo pra sala até meu quarto em menos de 2 segundos, e quando os meus pais ficavam rindo. Bom, você não é burro por conta disso, né? Você só tinha medo da vinheta, a gente tinha medo de algumas. A gente já falou em vídeo que a gente tinha medo da Som Livre e da TV Verdes Mares dos anos 2000. Aquela sereia me deixava com o Forever na mão. Eu ia me esquecendo de contar uma história que parece mentira, mas foi de verdade. A minha família, apesar de ser muito religiosa, né, católica, ela nunca me proibiu de ver certas coisas como a Xuxa. Se fosse evangélica, com certeza que não ia deixar. Mas direto pra história. Eu tinha medo da vinheta da Som Livre, que antecedia os DVDs do Xuxa só pra baixinhos, né? Aí do XSPB 1 ao 6, tinha aquela temida tela de advertência com fundo preto com texto branco escrito na fonte Vague Rounded e com um letreiro aviso assim, bem grande, escrito em vermelho, e a vinheta da Som Livre em seguida. Aí conforme eu ia crescendo, eu achava que o padrão seria esse. Porém, o único DVD da Xuxa que eu tinha até então, e não vinha com essa tela e ação livre, era do filme Xuxa Abracadabra, que por sua vez tinha a vinheta da Warner Home Video. A tela de aviso antes da vinheta em questão era aquela do fundo cinza com um quadrado preto, com texto em Arial dentro e com um quadradinho vermelho no canto superior esquerdo. Em seguida, tinha a vinheta da Warner Home Video, que era aquela com piano. Aí eu, na pura inocência, quando vi essa mesma tela no XSPB7 em 2006, por aí, eu pensei, oba, eu conheço essa tela, logo eu não vou me assustar, porque não vai ter a vinheta da Sonic. Top 10 melhores imitações de sonoplastia 2025. O susto só não foi maior porque eu já era mais crescido e a vinheta era outra, porém me senti traído por uma tela de advertência. Fiquei tipo, Sua safada. Eu confiei em você durante todos esses anos. Tanta traição que acontece no mundo, o cara se sente traído por uma tela de advertência de DVD. eu não tenho culpa. Assim como você, eu também vivia recluso. Só via meus DVD pra passar o tempo e não saía na rua pra brincar não. Eu era muito antissocial e ainda sou na verdade. Mas aqui no meu bairro não tinha muita criança. As poucas que realmente saíam era tudo umas peste mal educada, só sabia jogar futebol e eu não queria saber disso. Esse username em japonês que eu não sei pronunciar. Quando eu tinha 6 anos, fui no velório da mãe de uma das minhas tias, de novo meus pêsames, que eu não parava quieto até chegar um momento que eu comecei a falar, eu que?
Eu quero ver a fulano morta. Nossa, mano, é só criança causando em velório, mano. E outra, eu tava no carro de uma tia minha, tinha 3 anos, e eu literalmente vomitei e sujei o carro dela. E eita, gente, mas que nada, sai da minha frente, quero passar. Agora só imagina a reação do pessoal que tava lá e que pensou, mano, quem convidou esse garoto? Já dizia o senhor cabeça de batata. Arthur G. Porto Animações 62. Eu lembro que uma vez um amigo meu da escola veio dormir aqui em casa direto da escola. E ele ficou de tênis até a noite, até que minha mãe falou pra ele tomar banho porque a gente já ia dormir. Pro nosso terror, ele resolveu tirar o tênis do meio da sala. Minha mãe foi a primeira vítima. Credo, mano, o cara ficou umas 10 horas com aquele bendito, maldito tênis fedendo a chulé, mano. O cara não tomou banho desde então, né? Não é possível. Foi a primeira vítima a sentir aquela forte carniça que saía do tênis dele. Ela ficou com ânsia de vômito, o estômago desmaiou e a vista escureceu. Eita, quase desmaiou de tanta carniça. Eita, gente, um chulé assassino. Quase que quem ia virar carniça era tu e tua família. Que nojo. Ela pediu pra ele colocar o tênis dele pra fora e abriu as janelas e ligou o ventilador. Se fosse na minha casa, nunca mais que minha mãe deixava entrar amigo meu. Ia traumatizar pra sempre. Papai devia estar tão podre que nem as moscas quiseram. No nome 7653, eu tenho várias, véi, mas essa aconteceu no 5º ano. Durante a prova de inglês, eu fui logo a primeira a terminar. Quando eu voltei, eu fui dar uma cochilada. Quando eu acordei, minha amiga tava com a boca sangrando. Oxi! Aí eu descobri que o moleque escreveu uma carta falando mal de 13 meninas da nossa sala. Era a presidente da sala, a irmã dele e a briguenta. Aí a briguenta ia dar um soco nele, mas a minha amiga impediu e tomou a cotovela. Eita, nós! Gente, hoje é só tentativa de homicídio. A polícia pode atuar de vocês, viu? Mas não tinha sido nada grave na bocada, ainda bem, que esse menino ia ter sérios problemas. E não ia ser pouco, não. Cici já não se meteu depois disso. Arthur e Nathan, irmãos de outro 9999. 999 Gold. Por favor, me escolham. Tá aí, tá escolhida. Eu lembro do dia 23 de novembro de 2019, era a final da Libertadores, Flamengo e River Plate. Meus amigos me contaram que o Mendonça, meu chapa, quando terminou o jogo, literalmente se cagou de tanto susto com os focos que o povo do Rio de Janeiro sofreu. Também, meu amigo, não sei que besteira é essa, mas por qualquer coisa o brasileiro faz um 4 de julho. A diferença é que esse aí teve um 4 de julho na cueca. Por qualquer besteira mesmo, qualquer besteira mesmo. Estourar fogos em carnaval, Páscoa, Natal, Ano Novo, gol de time, candidato ganha eleição, você recebe o 13º, perde a virgindade. É tanta explosão que até na faixa de Gaza é mais calmo. E por último, Heitor 6920, duas historinhas simples, mas que acho engraçadas. Eu e minha família fomos viajar, eu tinha apenas 6 anos de idade e fiquei com muito medo, pois achei que nesse lugar todas as pessoas falavam outras línguas. Fomos apenas para outro estado, mas na minha cabeça era como se tivesse ido para outro lado do mundo. Ora, quem disse que não é? O Brasil é tão diverso, miscigenado, que você sai de um estado e parece que você foi para outro planeta. Aqui no Nordeste tem 1,5 milhão de cultura e gíria, e o povo fala ligeiro. Parece até começar de remédio, o MBJ, todinho. As pessoas sintomas, no caso, o médico deverá ser consultado no caso. Se persistirem sintomas, no caso, o médico deverá ser consultado no caso. Minha irmã tinha pavor daquela prova antiga do Domingo Legal em que o rosto do Gugu ia se transformando no rosto de algum artista da época, mas era pavor mesmo. Hoje a gente fica lembrando e rindo disso. Ah, eu sei qual é. É aquela prova da transformação. Aqui que quem mexe com After Effects sabe qual é. É o Face Morphing, que era usado no Black and White do Michael Jackson. Meu filho, naquela época, quem não tinha muita noção de design e essas coisas era medonho, coisa de outro mundo. Hoje eu vejo que eles foram geniais. Agora eu quero ver mostrar pro pessoal de hoje em dia que tudo aquilo não era IA, tá ligado? Não era IA. Enfim, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Obrigado pela atenção e falou! Falou.